Fé é uma palavra-chave nesta conferência da ABN. Podemos relembrar o título dela, Fé em Obras. A primeira palavra, fé. E hoje estarei especificamente a abordar fé funcional, baseada em Tiago 2, 1 a 8. Na carta de Tiago, a palavra fé surge 15 vezes, mas nem sempre com o mesmo sentido. E vou-vos apresentar 3 desses sentidos. Em primeiro lugar, fé significa depositar confiança na pessoa de Deus. É uma fé relacional. Verificamos o que Tiago diz no capítulo 1:6. Peça sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando. Fé significa acreditar que Deus responde às nossas orações porque nos ama e quer o nosso bem. Neste caso, pela fé, Deus pode suprir a nossa falta de sabedoria. Em segundo lugar, fé também significa uma crença ou um conjunto de crenças que o indivíduo pode ter. Tiago questiona: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Neste sentido da fé, se é verdadeiro que acreditas profundamente em alguma coisa, só faz sentido que as tuas ações ou as tuas obras evidenciem a essência das tuas crenças. Portanto, uma crença individual prática. Há a fé relacional em Deus, ou fé individual, mas o que será hoje abordado é a fé como um sistema de crenças. Como diz o versículo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Reparem no artigo, a fé. Aqui, fé menciona um conjunto de crenças associadas à pessoa de Jesus Cristo, fundador da nossa fé. Não se trata apenas de fé relacional e individual, mas da fé coletiva que une o povo de Deus em torno do Senhor da Glória, Jesus Cristo. Chegamos a este princípio universal. Todos temos um conjunto de crenças, fé, em alguém ou alguma coisa. É verdade que todos nos identificamos com alguma coisa que nos faz muito sentido e acreditamos nesse sistema a tal ponto que as nossas ações correspondem a essa fé. Há, por exemplo, a fé no futebol, que movimenta milhões de pessoas no mundo e Portugal não é exceção. É simplesmente uma paixão portuguesa que mobiliza fé e obras do povo. Há também a fé nos cientistas. Estamos desejosos que se encontre a vacina contra o Covid-19, a cura para o cancro e também o antídoto anti-envelhecimento. Temos fé na ciência, nas suas descobertas e nas suas curas. Também há a fé num líder ou num partido político. Procuramos líderes que lutem por ideais, com transparência, coragem e determinação. Infelizmente, temos delegado bem mais, passando a bola ou a batata quente, mas há esta fé. E também pode haver a fé no amor da tua vida. Ouvimos aquele provérbio, há razões que a razão desconhece, onde muitas das vezes é o coração que manda mais. Há, como diz Tiago, a fé na pessoa de Jesus Cristo, que aqui ele aborda, que vai além desta fé individual e relacional, é uma fé de um conjunto de crenças. Portanto, o artigo faz a diferença. Há muitas crenças básicas e essenciais na fé em Jesus Cristo. Mas a nossa pergunta é: será possível encontrarmos um resumo deste conjunto? Tiago usa um termo que pode servir como esse resumo. Ele, na sua carta, aborda a lei real. De tantas leis que nós temos na fé, esta lei real é associada ao domínio e ao poder do rei, que é soberano e é autor de muitas leis no seu próprio reino. Esta lei, então, lei real, é essencial no seu reino e é o fundamento de outras leis que existem também. Esta lei deve estar na base de qualquer sistema de fé cristão. Conseguimos ler no versículo 2, 8 de Tiago o seguinte: se vós, contudo,
cumprires a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago está em sintonia com o Antigo Testamento. Esta lei real é uma citação do livro de Levítico na Torá judaica. E Tiago não está só nesta citação, porque também Jesus Cristo resumiu a fé dizendo: ama. Ama a Deus, ama o próximo e ama a ti mesmo. Portanto, fica evidente, Tiago, Jesus, outros autores como Paulo, Pedro e João, todos fazem referência a esta lei real tão importante na Bíblia. Por isso podemos dizer que esta lei real resume a fé em Jesus Cristo e deve estar na base de qualquer sistema cristão de fé. Contudo, sabemos que não basta escrever a lei nos umbrais da porta, nem afixá-la em ímãs no frigorífico ou até em posts nas redes sociais. Realmente não basta crer, é preciso praticar. E essa é a demonstração fundamental de Tiago neste capítulo 2. Fazeis muito bem se cumprirdes a lei real. A fé não deve ter apenas uma teoria escrita em fundamentos de uma instituição cristã. A fé em Jesus, por natureza e na sua essência, é uma fé funcional. Amar o próximo é extremamente prático e exige obras visíveis, positivas e concretas. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão se não o ajudo nas suas necessidades? Como é que posso dizer que amo o meu irmão se não oro por ele? Se não procuro entender a situação da sua vida a ponto de ser de alguma ajuda? Então, esta lei real, que todos cremos, é um fundamento da fé cristã. E, obviamente, deve ser visivelmente cumprida em ações concretas. Esta é a tese básica de Tiago no seu capítulo 2. Acredito que todos os cristãos não vão duvidar desta lei. Ninguém vai colocá-la como algo para a não ser cumprido. Mas na prática temos outra história. Tiago faz a sua própria aplicação sobre esta lei real nos seus dias. Ele pensa no caso entre rico e pobre. E escreve assim: irmãos, não exerçam favoritismos. Na sua consciência cristã, Tiago tem visto algumas irregularidades na fé funcional dos seus ouvintes. E começa este caso com um se, que representa um caso muito específico do contexto de Tiago e também um caso muito prático. Ele diz então: se portanto entrar na vossa sinagoga, e isso mostra que ele tem em mente o contexto religioso judaico, ele sabe bem o contexto judaico e sabe que as pessoas conhecem as exigências da fé, conhecem a lei e sabem estes princípios. E ele coloca uma situação: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes resplandecentes, portanto, vamos considerar alguém com uma aparência impecável. Podem imaginar uma pessoa famosa, bem cheirosa. Em segundo, e se entrar também algum pobre com roupas repugnantes, o oposto, alguém com uma aparência manchada, suja. Pode imaginar um sem-abrigo com um cheiro nauseabundo. E tratar-te com deferência o que tem os trajes resplandecentes e lhe dissertes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. A lógica aplicada é: se tens aparência impecável, então, aos olhos sociais e religiosos, tem aqui esta posição privilegiada. Ao contrário, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Nesta linha de raciocínio, então a aparência manchada é delegada à posição de humilhação. Estamos claramente perante um caso dos dias de Tiago em que está a acontecer uma subtração ou uma adição à lei real. Amar o próximo, sem dúvida,
mas amar o próximo se. Amar o próximo se for rico, se ele tiver um estatuto social ou económico avantajado. Podemos lembrar, esta pessoa dará um grande contributo aos dízimos da minha igreja. Por isso, sente-se aqui nos bancos da fé, da frente. Seja bem-vindo. Outra possibilidade é amar o próximo se for bonito, se tiver uma boa aparência, se cheirar bem. Podíamos pensar em algo do facto, tu de facto tens toda a aparência para seres a nossa imagem de líder de louvor. Apenas mantém a tua vida pessoal escondida de todos os outros, porque o que importa realmente é o que se vê no palco. Outra possibilidade, amar o próximo se for judeu. Aqui um foco na etnia, na raça ou na própria religião ou denominação. Pode ser um pensamento do estilo, eu só ajudo aquela família se for da mesma denominação cristã que a minha. E mesmo assim convenhamos, se não praticarem o batismo da mesma forma, ou se não tiverem algum dom espiritual, ou se vestirem desta forma, ou se, a realidade é que este amor, esta lei real, ela não tem cláusulas. Não tem as listas de ses atrelados. Não existe amar o próximo se. Esta lei não tem cláusulas. E Tiago está tão apercebido desta transgressão da lei real, também nos seus dias, que ele propõe 4 perguntas que servem de reflexão. 4 perguntas que começam todas com não é verdade? A primeira, não é verdade que fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago está a chamar a atenção aqui. Ninguém é o legislador desta lei real e também ninguém foi chamado para rever, revogar, alterar ou até mesmo acrescentar alguma coisa a esta lei. Claramente, o problema identificado é esta tentativa de usurpar o lugar de Deus como juiz, aplicando o seu próprio sistema de classificações. Então, temos que dizer que a lei real, como não é por nós legislada, nem nós somos os seus juízes, calha-nos a posição de praticantes e obedientes a esta lei. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta de Tiago é, não é verdade que Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Se na primeira pergunta quer-se usurpar o lugar de Deus enquanto juiz, nesta é a tentativa de usurpar Deus na sua escolha soberana, nas suas escolhas. Portanto, sabemos que a lei real não discrimina ninguém e inverte a lógica humana, amar o próximo. E nesta lógica há um choque, porque na lei real ricos são pobres e realmente pobres são ricos. De que forma? Porque ricos sem Deus realmente tornam-se pobres. Tal como pobres com Deus são realmente ricos. Então há uma lógica inversa no reino de Deus. Passamos à terceira pergunta. Não é verdade que são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Após os 2 casos de usurpação de Deus, trata-se agora de uma substituição. Escolhe-se compactuar com os sistemas e leis de injustiça. Então há uma troca. A lei real é colocada em segundo plano e, no seu lugar, favorece-se um sistema de leis que privilegiam uns poucos e que fazem exceção de pessoas. Favorecem-se uns poucos, como por exemplo ricos, ou poderosos, ou bonitos, ou avantajados. E então o resultado é um ambiente de injustiça que floresce porque há uns poucos que são beneficiados em detrimento dos outros. Foi isto que Tiago viu na sinagoga entre ricos e pobres. Quarta pergunta e última. Não é verdade que são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Primeiro e segundo, foi a usurpação de Deus enquanto juiz e soberano.
Em terceiro, a substituição da lei real por um sistema injusto. E agora, em quarto, esta pergunta mostra que a atitude destes cristãos contribui para um sistema de rebeldia contra o próprio Deus. Então, o que temos em questão é o aumento, o apoio de uma rebelião contra o próprio Senhor. Como resultado, na prática, o que está a acontecer é que a lei real é rejeitada porque se escolhe outro Senhor e um outro sistema de leis. Há esta substituição final. E, como podem perceber, tudo começou subtilmente com favoritismos, fazendo distinções que são ilegítimas aos olhos de Deus e criando hierarquias com base em classificações humanas e defeituosas. Contudo, podemos desde já dizer que favoritismos não é um assunto exclusivo apenas dos ricos e dos pobres. É um problema universal que enfrentamos na raça humana e, como cristãos portugueses, é também no nosso contexto que precisamos refletir. Então podemos dizer, todos realmente sabemos a missa de cor. Creio que como cristãos saberemos todos muito bem amar o próximo. É uma grande parte que nós aprendemos na nossa escola bíblica dominical, que recebemos dos nossos avós e pais e ouvimos inúmeras pregações sobre este assunto. Amar o próximo é um princípio básico da fé. É um princípio que diríamos indiscutível. Todos conhecemos. Contudo, é exatamente neste princípio básico que nós falhamos diariamente. Infelizmente. E para sermos parte desta solução, temos de reconhecer um outro princípio tão básico da fé. Todos realmente somos transgressores da lei e da lei real. Ninguém é um exímio cumpridor desta lei, mas todos nós gostamos muito quando somos amados e alguém cumpre esta lei em nosso favor. Vale a pena esforçarmos para amar o próximo. Promove o bem. Amar o próximo significa, então, de forma prática, não fazer realmente acepção de pessoas. No contexto português, por exemplo, o cigano, o estrangeiro ou o imigrante são tão dignos como qualquer outra pessoa. E estamos em pé de igualdade. É outra forma de falar. Somos todos igualmente transgressores, todos igualmente pecadores e falhos. Então não há ninguém melhor que ninguém. E o desafio da lei real é, por isso, um desafio gigantesco. Porque todos temos os nossos favoritismos e preconceitos, que irei de seguida mostrar, com aparentes opostos, mas realmente os pares que eu vou mostrar são os dois lados da mesma moeda. Ama igualmente o estrangeiro e o nacional. Aqui o foco está na raça e na etnia e nós gostamos de nos distinguirmos por esta razão, mas na lei real ama um e ama o outro. Também podemos pensar noutros, ama o católico e o protestante, onde aqui o foco está em denominações cristãs. Nós passamos muito tempo a combater-nos uns aos outros, quando na realidade devemos amar qualquer ser humano, independentemente da sua denominação cristã. Isto também equivale à questão hetero e gay, onde o foco é nas orientações sexuais. Igualmente aqui, o nosso dever é amar as pessoas independentemente daquilo que elas seguem. E por fim, uso também este par. Ama o religioso e o ateu. Independentemente das crenças religiosas ou filosóficas ou estilos de vida que tenham. Porque, como eu acabei de demonstrar, são sempre dois lados da mesma moeda. Porque a mesma moeda é o ser humano pecador que assume várias formas de vida e estilo, mas o mesmo mandamento é para um como para o outro. Amar não tem cláusulas, não tem ses. Na prática, então, amar o próximo significa uma coisa específica. Significa criar uma empatia pela condição do outro, entender o outro, as suas crenças, os seus valores, porque é que reage assim, porque é que acredita no que acredita. E isto é um ponto básico de que está com a lei real. E de que forma é que nós podemos criar essa empatia? Uma dessas formas pode ser
realmente ajudar as necessidades do pobre. Se precisa de ajuda a vários níveis, então vamos fazer isso como uma prova de amor. Mas também significa aqui não ser invejoso da riqueza e do sucesso do rico. Porque a prosperidade também é uma bênção de Deus. E, portanto, a nossa atitude deve ser positiva e construtiva. A conclusão a que chegamos nesta fé funcional é que a fé de Jesus, que funciona, tem de ser prática, tem de ser diária. Este sistema de crenças que Tiago aborda tem de funcionar. A fé de Jesus que funciona ama, é a sua evidência e é o teste mais básico à nossa fé e à nossa religião, o amar o próximo. Trata-se da lei real que nenhum de nós deve negligenciar, pois está no centro. E devemos usá-lo como um teste para a pergunta que temos nesta ABN. Útil ou inútil será a nossa religião? Então o resumo dos resumos. Ama a Deus, porque foi Ele que nos deu a lei real para o nosso bem. Ama o próximo, que é universal, que inclui o inimigo, e é a mesma moeda como falámos, independentemente dos lados. E ama a ti mesmo. Portanto, aqui nós temos o resumo e no ponto final, ama sem cláusulas, porque esta é a fé que funciona. Vão notar que este vídeo será um pouco diferente dos outros. A razão por isso é que os meus colegas estão a gravar os vídeos da Bíblia entre nós em Portugal e eu estou a gravar este vídeo nos Estados Unidos. Sou um dos muitos afetados pela situação atual do Covid-19. Vim para os Estados Unidos no início de março por uma conferência e por uma breve visita à família e não consegui regressar, mas com o resto da equipa. Queria fazer este esforço de fazer o rico conteúdo do livro de Tiago chegar às vossas casas junto com o resto da equipa. Continuamos a falar da fé e das obras, desta vez focando nas obras operantes, de quem quer tornar visível a fé de Cristo. Falar da fé de Cristo implica falar de valores e todos têm. Os valores são, para a vida, o que uma bússola é para um marinheiro ou um montanhista. Indica norte, ajuda-nos a tomar as decisões de chegar aos sítios onde nós queremos chegar. E obtemos os valores que temos de várias maneiras. Às vezes é por escolha. Numa determinada situação de vida, decidimos, eu quero chegar até aí. E adotamos um sistema de valores que permite isto. Ou às vezes é por reação a uma situação negativa pela qual passamos. Outros valores a temos por herança, por influência dos pais, de outros familiares, da escola, da sociedade e de outros ambientes que nos influenciam. E todos expressam estes valores nas suas ações, pelo bem e pelo mal. E vemos isto ao longo da história da humanidade. Pessoas que fizeram mal, pessoas como Hitler, fizeram isto por causa dos seus valores. Hitler fez o que fez por causa dos valores de superioridade de uma certa raça, de ódio por outras raças. Também vemos isto nos heróis da história. Pessoas que lutam a favor de causas, mesmo sendo não cristãos. Pessoas como Mahatma Gandhi, que lutou a favor da liberdade do seu povo e escolheu não utilizar violência. E fez com os valores hindu que ele tinha. Vemos também isto nos grandes influenciadores da fé cristã. Pessoas como Martinho Lutero, que lutou a favor dos valores da fé. Todos temos valores. E se todos têm valores, é essencial que quem tem fé em Cristo interioriza os valores da fé. É por isso que Tiago escreveu sobre a lei real, lei régia, os valores de fé que Jesus teve que esclarecer no Sermão do Monte. O povo tinha uma certa interpretação e aplicação da lei que Jesus teve que corrigir. Disse, ouviram que foi dito. E daí citava
a lei, eu, porém, vos digo, ao trazer de volta o valor que sempre estava lá na lei, mas que o povo tinha conseguido maneira de dar a volta e não praticar, não honrar, não operacionalizar aquele valor. Se todos têm valores, para os da fora, os valores da fé só tornam-se visíveis e operacionais através das obras dos que creem. Isto é visível na escritura que Tiago citou no capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirem a lei real, segundo a escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, farão bem. Cumprir a lei real torna os valores desta lei visível para o nosso próximo. Mas não dá a criar apenas uma fachada, criar uma imagem cultivada. Tem que ser tão real para com nós mesmos como é para o nosso próximo. Os valores da fé requerem obras coerentes. E quando entra uma ação incoerente, indica que existem outros valores no nosso sistema que entram em conflito com os valores da fé. Por isso, no versículo 9, Tiago fala, mas se vocês agem com favoritismo, operam pecado. E o verbo aqui, operar, é o verbo, a forma verbal da palavra obra. É literalmente, é possível, se vocês agem assim, incoerentemente para com estes valores, vocês fazem obras de pecado. São valores culturais de sinagoga que estão a prevalecer em vez de ser os valores da fé. Os valores da fé tornam-se motivo de condenação perante obras incoerentes. E é por esta razão que Tiago está a ser tão duro, tão insistente, tão incisivo em chamar a atenção destes cristãos à incoerência das suas obras. Infelizmente, vemos o mesmo no exemplo já utilizado da Gandhi, alguém que gostou imenso dos ensinamentos de Jesus, mas que viu grande incoerência destes para com o comportamento, com as obras dos cristãos da altura, e por isso rejeitou o cristianismo. Nos versículos seguintes, Tiago entra num outro campo. Ele sabe, a exigência da lei cria uma grande tentação. A tentação de pôr tudo no mesmo balde, de deliberadamente misturar as águas e relativizar a obediência à lei. Isto permite apontar o dedo a quem faz pior e dizer, eu sou mais fiel que os outros. Neste caso, as pessoas gostariam de aplicar matemáticas simples. A maioria dos cristãos provavelmente ficariam contentíssimos com 99% de fidelidade. Imagina o que seria ter uma igreja onde 99% leram a Bíblia, 99% chegaram à igreja 99% dos dias. Mas existem assuntos na vida onde fidelidade de 99% não chega. 99% fiel no casamento permitiria 3 casos de adultério por ano. Esta espécie de matemática simples, comparativa, eu sou mais fiel comparativamente do que pessoa tal, não dá. Existem outros casos onde aplicar esta matemática seria destrutivo. Imagina um novo crente exigir 99% fidelidade, quando esta pessoa ainda está a adaptar os seus valores aos valores da fé. Seria potencialmente destrutivo. E se não destruísse a fé, podia semear moralismo ou até orgulho na vida desta pessoa. É por isso que Tiago escreve, é por isso que ele é tão duro nos versículos 10 e 11. Porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de tudo. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Mas se não comete adultério, mas matas, tornas-te transgressor de lei.
mais tarde no livro, nós vemos esta dureza de capítulo 2. Dureza que é direcionada aos legalistas, àqueles que querem ficar de pé, com base na sua própria justiça, com base na autojustificação. Vemos isto contrabalançado com os versículos: Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Não há legalista nem soberbo que resiste às palavras de Tiago capítulo 2. Mas o que Tiago quer incentivar não é um sentido de culpa. Ele quer introduzir a ideia de que a liberdade perante a lei pertence ao incoerente humilde. Aquele que sabe que falhou e que assume isto e, em fé, pede graça, não só a Deus, mas aos outros. Pois somos todos incoerentes, todos tropeçam em muitas áreas e por isso a graça é para todos. A graça é para as incoerências dos outros, da parte de Deus e também da minha parte. E graça também é para as minhas incoerências, da parte de Deus e da parte dos outros. O operador, crente na fé, que deseja ter obras que operacionalizam a fé e os valores de Cristo, que humilde e coerente, não tem motivo de temer a lei da liberdade, pois este é coberto pela graça. Tiago conclui esta secção com sabedoria para quem deseja ter obras operantes. É para falar de tal maneira, é para praticar de tal maneira, como aqueles que estão prestes a ser julgados pela lei da liberdade. Faz-nos lembrar o tema de conferência do ano passado. Teme para que não temas. Quem teme a esta lei da liberdade, sabendo que vai falhar, em fé, pede graça a Deus e admite aos outros e pede graça dos outros e mostra também a graça que pede. Não tem que temer o juízo desta lei. Portanto, quem já interiorizou os valores da fé, caminhou uma boa parte do caminho para operacionalizar estes valores na sua vida cotidiana. É como um indivíduo que monta as peças de um motor. Tem tudo bem montado, mas é preciso ligar o motor e pôr a funcionar. Da mesma maneira, numa equipa é ainda mais complexo, porque não basta eu montar bem as peças na minha vida. Eu tenho que ajudar os outros a fazer o mesmo. Tenho que motivar, tenho que colaborar para com os outros, para que em equipa temos obras que operacionalizam os valores da fé de Cristo. É preciso articular construtivamente. Durante este tempo nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ensinar à minha irmã mais nova como lançar uma bola de futebol americano. Um movimento que para mim já é instintivo, mas ao ensinar a outra pessoa, notei o quão dinâmico este movimento é. E para lançar bem a bola, é preciso articular todas as partes do corpo e pode ilustrar como é preciso articular em equipa e na vida individual e operacionalizar estes valores da fé. É um movimento que começa com o chão. É preciso plantar bem o pé em chão firme. E é esta a função dos valores, especialmente numa equipa. É preciso definir para a equipa quais são os valores inegociáveis, quais as regras do jogo, em que sentido vamos remar, com que ritmo vamos remar, como é que vamos chamar a atenção uns aos outros. Tudo é preciso ser definido antes de iniciar a viagem. É isto, plantar bem o pé, é dar chão firme à equipa toda. O pé plantado dá firmeza. A parte principal da força e poder deste movimento de lançar a bola vem
do empurro da perna, não do braço. E é esta função de bons planos, com bons objetivos e metas e datas limite. Nós podemos estabelecer planos que vão levar a equipa para o objetivo que já foi definido e garantir que os valores de fé são respeitados e que as obras que nós iniciamos dão vida, dão substância, mostram àqueles que são fora da comunidade a relevância e o poder destes valores de fé e que faz com consistência. O futebol americano é dos desportos mais estratégicos. Muitas pessoas não gostam porque tem muitas pausas, mas o que não sabem é que cada pausa implica uma pequena adaptação do plano. Tem um plano para cada jogada de 5, 7, 10 segundos. Mas, mesmo neste desporto tão planeado, as coisas nem sempre seguem o plano. E é por isso que temos a perna de frente. Se o jogador nota que a jogada não está a correr bem, pode transferir a energia de perna de trás para a perna de frente, que permite ter flexibilidade e adaptabilidade. E é precisamente isto que muitos ministérios cristãos têm feito face à situação atual do Covid-19. Fazemos igreja por Skype, ou Zoom, ou com streaming do Facebook ou do YouTube. Adaptamos. Esta conferência está a chegar às vossas casas por vídeo. Todos nós valorizamos o bom ambiente das conferências à bem, mas na situação atual foi preciso adaptar, sermos flexíveis. E é uma característica essencial de uma equipa que pretende articular bem os valores da fé. Em todo caso, é a ação do braço a lançar a bola que avança a equipa e marca pontos. Por isso, é preciso executar, é preciso agir. E seja como hábito, como algo que é planeado em função dos objetivos da equipa, ou algo que é uma reação a uma situação não previsível. Estas ações têm que sempre servir os valores da fé. É isto que é ter obras operantes. Por último, consideramos os olhos, que são necessários para avaliar a situação. E quem em equipa avalia continuamente o seu estado como indivíduo, o seu estado mental, emocional, espiritual, até físico, para garantir que não está a pôr em causa nada que é essencial, para garantir a sustentabilidade do seu trabalho em equipa e que faz o mesmo para com os outros, que nota se uma pessoa está a ficar muito gasto mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e que estende a mão e ajuda, que mostra graça e que pede graça quando é preciso. Assim cuidamos uns dos outros e assim garantimos o bem-estar da nossa equipa. Ao contemplar um movimento dinâmico como esta, apreciamos o contributo de cada parte do corpo, como é preciso articular construtivamente com a cooperação e dedicação de cada membro de uma equipa. E numa equipa existem personalidades e capacidades diferentes, tal como no corpo. A função do pé é diferente da função da mão. Mas sem o pé bem plantado no chão, não há jogo. Sem as pernas para criar o poder e para permitir flexibilidade, não há jogo. Sem a execução do braço que lança a bola e do outro braço que dá equilíbrio, não há jogo. E sem a avaliação dos olhos, não há jogo. Todos são necessários. Todos têm um papel. E assim, a vitória, tal como a derrota, não é de um só, mas é da equipa e da causa a favor do qual a equipa luta.
Portanto, meus amigos, falem de tal maneira e pratiquem de tal maneira, como crentes na fé funcional de Cristo, plenamente articulada em obras operacionais. Já dissemos, os valores são como uma bússola e já usamos a imagem da articulação do corpo para ilustrar as obras operacionais. Ambos são necessários para levar o montanhista ao cume. É preciso ter a bússola, ter as indicações, tal como é preciso sair de casa, como é preciso exercitar o corpo e a mente, aplicar as emoções, fazer aquilo que Cristo pediu, de modo coerente para com os valores da fé. Assim vivem, meus amigos, humildemente, com consciência da graça que necessitam, como aqueles que não têm que temer o juízo da lei da liberdade. Com fé e também com obras, para glorificar o Senhor da glória juntos. Um abraço dos Estados Unidos para cada um de vocês que tem as vossas Bíblias abertas entre nós.